Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Eu quero aqui estar falando sobre o tema de salvação para criança. Que hoje nós vemos no mundo, né? O diabo colocou um pensamento imundo na cabeça do ser humano, que a criança é anjinho. Eles são anjinhos. Se morrer hoje, vai direto para o céu. Eu tenho 3 filhos e eu não vejo muito bem isso na vida deles, não. E até mesmo quando eles se confessam nos pecadinhos que eles cometem, não é lá um pecadinho que vai direto para o céu, não. Portanto que Jesus ele veio para perdoar o pecado do povo, e as crianças hoje tá mais pecador do que os adultos, se for reparar. E eu quero aqui levar dentro das escrituras que a criança não é tão anjinha assim que vai direto para o céu, não. Porque até mesmo a palavra de Deus mostra sobre as crianças, fala sobre as crianças. Então, se nós somos servos e servas de Deus, nós temos que andar sempre dentro das escrituras, olhando nas escrituras para não errar o caminho. Porque estreito é o caminho que a gente tem que trilhar através das escrituras. Agora, largo é o caminho que nós temos que trilhar fora das escrituras. Então, nós temos que estar lendo as escrituras a todo momento. E eu quero aqui estar falando dentro das escrituras o que nós temos que fazer com as nossas crianças. O diabo quer que a gente deixe as crianças à vontade. Por isso que colocou, até mesmo dentro da igreja a gente vê, não, a criança é anjinho. Nós podemos ver hoje pregações assim, que a criança é anjinho. Não, não tem nada a ver, deixa a criança. E enquanto o povo está aí conformado com a criança é anjinho, que morreu hoje vai direto para o céu, o diabo tá pegando a criança. Eu mesmo já vi criança de 4 anos fazendo absurdos com criança de 2 anos. 2 menininhos que tinha que ter, até mesmo no quintal aqui de casa tinham 2 criancinhas pequenas que fazia absurdo. Então, olhando para isso e também para os meus filhos, que eu tenho 3, né? Então eu sei o que estou falando. Eu já vejo que até mesmo Deus me deu esses 3 filhos para que quando eu me convertesse, eu estudasse sobre a salvação deles também, para guiar eles no caminho do Senhor, para que entendesse também sobre as crianças, porque alguém tem que pregar isso. Porque quem vai pregar, a única pregação que nós podemos ver hoje é que a criança é anjinho, que a criança morreu hoje vai direto para o céu. E eu protesto contra isso, junto com as escrituras eu protesto contra isso. E eu quero estar lendo aqui em Provérbios 22, do versículo 6 e 15, diz bem assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Eu não estou dizendo aqui que os pais e as mães têm que espancar seus filhos. Não, através da palavra a gente vê que nós temos que educar a criança no caminho que se deve andar. E quando a gente fala Bíblia, aqui está falando no caminho das Escrituras, no caminho santo, divino de Deus, que nós temos que ensinar a criança a andar. E aqui fala que a malícia, quando falar a estutícia está ligada ao coração da criança, diz a malícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, quando a gente corrige a criança não vai errar pelo aquele caminho. Amém? Quero estar lendo aqui também, glória a Deus, aleluia Jesus. Aqui em Provérbios 20 também vai falar do versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Pode ler as escrituras, acompanha, você que vai ler, vai assistir esse vídeo. Eu sempre falo nos meus vídeos que para você pegar a Bíblia e acompanhar junto, porque hoje, infelizmente, tem muitos no meio do servo de Deus, dentro da igreja, que pega a Bíblia, distorce a Bíblia para poder fazer você ter um pensamento que não tem nada a ver. Eu estou levando você à verdadeira palavra santa divina de Deus, e eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com a palavra de Deus, e quando eu monto um vídeo eu tenho compromisso com a minha alma e com a sua alma. Por isso eu estou montando esse vídeo. Glória a Deus, para que te leve à verdade. Também em Apocalipse 20, do versículo 12,
está escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então nós vimos que essa passagem diz que grandes e pequenos estarão diante de Jesus e serão julgados segundo as suas obras. O que são as obras? São as coisas que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa. Então tudo isso está sobre as obras. Então se você tem um pensamento maligno, você vai ser julgado segundo o seu pensamento maligno. Se você age erradamente contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus, você será julgado dessa forma. Se você se prostitui, você será julgado porque você se prostitui. Então temos uma vida após essa vida. Então aqui nessa terra, da onde você está vivendo, seja criança, seja adulto, seja velho, seja mulher, seja homem, todos temos que fazer a vontade de Deus. Porque quando essa carne aqui, quando nós aqui nessa carne morrer, a carne vai ficar embaixo da terra, mas você tem que se preocupar com a sua alma. Você tem que se preocupar não somente com a sua alma, mas você tem que se preocupar também com a alma dos seus filhos. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça de que a criança é um anjinho e de que ela morreu hoje e vai direto para o céu, porque isso é mentira do diabo. É mentira, e eu falo com toda a autoridade de Deus. Porque na Bíblia está escrito que a criança vai ser julgada também. Então, quem pode dizer que não? Se na palavra de Deus mostra que sim, que vão ser julgados grandes e pequenos. Então, nós temos que entender que a salvação não é só para o pai ou só para a mãe. E deixar a criança à vontade, porque as crianças estará depois de nós. Eu hoje, eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 almas na minha mão. Eu vejo assim, eu tenho 3 filhos, mas não só 3 filhos, mas 3 almas, que eu vou ter que prestar conta a Deus. O que foi que eu fiz com essas crianças? O que foi que eu ensinei do caminho deles? Então, se hoje eu ensino a palavra de Deus, eu coloco todo dia meus filhos para ler as escrituras, eu leio as escrituras também para eles e ensino porque tenho que ensinar. Mas assim, aí muitas pessoas falam: mas e quando eles crescer e eles sair da igreja, sair da presença de Deus? Aí é eles com Deus. Por quê? Porque a minha parte eu fiz. Eu ensinei eles que eles não podem roubar, que não podem matar, que não podem adulterar. Ensinei eles que eles não podem ser homossexual. Ensinei eles de tudo que a palavra de Deus diz. Então, se eles fizerem ao contrário do que eu estou ensinando com a palavra de Deus, aí é eles e Deus. Deus irá julgar. Deus irá julgar a vida deles. Por quê? Porque eu estou ensinando o perfeito caminho para cada um. Então é isso que os pais e as mães têm que ensinar. Eu digo pelos meus 3 filhos, que eu tenho 3. Eu digo por eles: quantas das vezes eles não roubou a borracha do amiguinho, um lápis do amiguinho? Quantas vezes não mentiu para mim? Quantas vezes eles não fizeram coisas horríveis atrás das minhas costas? E depois, quando eu comecei a ensinar para eles, eles mesmos se confessaram para mim que eles tinham roubado o coleguinha, que eles tinham mentido um monte de vez. Então é isso. Se a gente não ensinar, e quando eles falaram isso para mim, o que eu fiz? Eu falei: agora vocês se arrependem desse pecado que vocês estavam cometendo, porque agora vocês conhecem a verdade. Então vocês se arrependam, vai lá, ora a Jesus, peçam perdão e não pegue mais, e não faça mais, que essa é a pregação de Jesus. Então hoje, para honra e glória do nome do Senhor, meus filhos não roubam mais nada de ninguém. Por quê? Porque eu ensinei a palavra de Deus, e porque eles obedeceram a palavra de Deus. Então é assim. E quantas das vezes eu não corrigi meus filhos dentro da minha casa? Eu levei eles a entender sobre a mentira, que eles não podem mentir. Quantas das vezes eles não mentiram para mim? E eu continuei, eu sentando na cadeira, conversando com eles, levando eles dentro das escrituras que não pode mentir. Porque a palavra de Deus diz que a parte dos mentirosos é no lago do fogo que arde com fogo e enxofre. E o pai da mentira é o diabo, em João 8. Do versículo 40 e 41. Então a gente vemos essas passagens dentro das escrituras. Então por isso nós temos que ensinar as crianças, porque se nós deixar eles andar conforme a vontade deles, eles vão pecar e pecar e pecar. Eu não quero que nenhum dos meus filhos se perca.
eu não quero ir para o inferno, não quero perder a minha salvação e também não quero que meus filhos se percam. O meu filho mais velho tem 12 anos. A do meio ela tem 10 anos, vai fazer 11. E tenho também uma de 6 anos. Então eu sei que o que eles fizerem hoje, eles serão julgados por isso. Então eu ensino eles para onde para onde eles estão olhando, que o olho da gente também faz com que a gente peque. Eu ensino a eles que eles têm que vigiar com o que eles pensam. Eu ensino a eles muitas coisas através das escrituras. Então, em vez da mãe e do pai pegar e sentar e ler um livrinho de historinha da Branca de Neve e os Sete Anões, e ler esse tipo de historinha mundana, hipócrita, nojenta, pega um livro, pega as escrituras, pega a Bíblia. Senta na frente do seu filho e ensina o caminho que ele deve andar. Não fique ensinando mentira para as crianças. Não ensina ilusão para as crianças. Ensina a verdade. A qualquer momento, pai, mãe, vó, tio, tia, a qualquer momento. Se você não corrigir essa criança, a qualquer momento a criança pode fazer um pecado absurdo e até mesmo perder a salvação. Quantas crianças não morrem por dia? Quantas crianças? É adulta, criança, é mulher, e Deus está dando a oportunidade para cada um de nós se arrepender dos pecados. Mas para que a gente venha se arrepender, nós precisamos saber qual é o pecado que estamos cometendo. E para que a gente saiba qual é o pecado que estamos cometendo, precisamos ter uma intimidade com Deus. Precisamos ter uma intimidade com a Bíblia e com as Escrituras. Então, se a gente não tem essa intimidade, a gente não tem esse desejo de conhecer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, nós podemos morrer a qualquer momento. Quantas vezes meus filhos já mentiu para mim, eu falei, para de mentir, tá dentro da Bíblia, vocês estão transgredindo a vontade de Deus, é a vontade de Deus, a qualquer momento vocês podem cair aí no chão, bater a cabeça no chão e morrer e acordar lá no inferno. Se arrependa. Eu falo assim para os meus filhos, eu prego a verdade para os meus filhos, aonde eu passo eu prego a verdade, eu ensino meus filhos no caminho que devem andar. Então, glória a Deus. Se acontecer algo mal com eles, se eles chegarem a morrer, eles morreram, mas tendo a verdade. E Deus é quem vai decidir para onde é que eles vão. Por quê? Porque eu não conheço o coração. Eu conheço somente o por fora. Não vejo mais meus filhos pecando. Através dos meus olhos eu não vejo. Mas Deus é quem sabe o que há no coração de cada um. O que há no pensamento de cada um. E o Senhor não vai julgar só as obras por fora, mas Ele julga também o nosso coração. Que nem mesmo a gente vê que as Escrituras ela repreende, ela fala que a luz que está em nós vem dos olhos. Se a gente só tiver treva nos olhos, todo o corpo será tenebroso. Então a gente vê que a gente também podemos pecar com os olhos, né, e com o pensamento. A palavra de Deus mostra em Gênesis que o pensamento do coração do homem é mau desde a sua meninice. E o que é a meninice? Desde criança o pensamento do coração do homem é mau. Então a gente temos que ensinar a verdade para a criança. Pai, mãe, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo dizer que teu filho é um anjinho. Glória a Deus. Ele não é um anjinho, ele precisa também da palavra de Deus. Ele tem uma alma. Ele tem uma alma. Olhe para a sua criança, olhe para o seu filho e ensine ele no caminho que deve andar. Porque tudo que o diabo quer é que a gente fique tranquilo, fique sossegado, que a gente se preocupe só com a nossa salvação. Mas não é só a nossa salvação. Não é. Tem que se preocupar também com as crianças, tem que se preocupar com a salvação deles. Olhe para o seu filho, olhe quantos filhos você tem. Eu tenho 3. Eu não tenho só 3 filhos, eu tenho 3 almas. Mesma coisa você. Se você tem um filho, você tem uma alma que você vai ter que prestar conta para Deus. Que você vai ter que ensinar o caminho de Deus. Olha, o mundo está aí fora para ensinar tudo que não presta para o seu filho. E o melhor caminho é o caminho das Escrituras. Eu digo por mim mesma, porque eu errava, eu pecava. E quando eu comecei a ler esse livro maravilhoso que vem do céu, eu me converti, eu me arrependi, eu tive arrependimento no meu coração. Eu tenho temor de Deus no meu coração. Que o temor de Deus, a palavra diz que o temor de Deus nos desvia do caminho do mal. Então não há outro caminho a não ser a gente se arrepender, a gente se converter através das Escrituras.
Não corra das Escrituras, corra para dentro das Escrituras e aprenda o caminho de Deus, a vontade de Deus, e obedeça, e ensine seus filhos. Se preocupe com a salvação dos seus filhos. Não fique se preocupando só com, o que eu vou dar de melhor para o meu filho comer, vou dar de melhor para o meu filho vestir, e não se preocupa com a alma. Se preocupe com a alma dessas crianças. Glória a Deus. Eu venho aqui nesse vídeo falar sobre esse tema, porque grande é a mentira do diabo. O diabo está investindo muito nas crianças. Olha nas escolas o que as crianças aprendem. Se eu fosse falar aqui o que meus filhos aprenderam nas escolas, eu já não tenho coragem de falar, porque eu ia ficar envergonhada. Porque quando eles sentaram comigo, eu clamei a eles, falei, olha, vocês precisam me ajudar, eu tenho 3 filhos, vocês sabem o que vocês viram nas escolas, vocês sabem o que vocês viram entre as crianças. Eu não sei, porque eu não estava ali entre as crianças. E outra, que quando um adulto está na frente da criança, a criança não apronta a mesma coisa. Então eu sentei eles 3 na mesa comigo e fui escrevendo, digitando no computador o que eles viram. E desde a pequena até o maior, foi coisas horríveis. Então não deixa seu filho à vontade, ensina a palavra de Deus, leia, nem que for um capítulo por dia das Escrituras para essa criança, para que ele conheça a verdade, para que ele entenda a verdade. Glória a Deus, e seja salvo, você, tu e a tua casa, seus filhos, sua família, todos sejam salvos em nome de Jesus. Sejam abertos os olhos e os ouvidos em nome de Jesus. É o que eu desejo para cada um, porque a salvação é algo muito precioso, é mais precioso do que qualquer coisa que há aqui na terra. Pode ser a casa mais cara que haja no mundo, a salvação vale muito mais. Pode ser o almoço mais maravilhoso, com um banquete mais maravilhoso que tiver aqui na terra. A salvação vale muito mais. Pode ser o carro mais lindo da terra e mais caro da terra. A salvação vale muito mais. Então se preocupe com a salvação. Não se preocupe com as coisas físicas, as coisas materiais, que até mesmo as Escrituras ensinam isso a nós. Então, glória a Deus, que seja edificado você e sua casa. E acorde, a salvação é algo muito valoroso e você não está dando valor. Olhe para a salvação, olha para Jesus, olha para o Deus Todo-Poderoso e olha para o Filho Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Glória a Deus, e que o Espírito Santo te ajude, te guie na verdade para a salvação. Glória a Deus. Aqui fica esse tema que tem que ser pregado, esse tema que tem que ser estudado por nós, tem que ser dentro das Escrituras, estudado a todo momento, para que a gente leve as mães, os pais, as vós a entender que a criança não é uma carne vazia, não, ela tem uma alma. E ela tem uma alma que o diabo também investe muito, muito mesmo, o diabo investindo nas crianças. O diabo investindo nas crianças. Olha, eu estava olhando na internet aqui uns vídeos falando sobre cartilhas ensinando a criança a ser homossexual. E você, pai, mãe, está aí dormindo. Muitas das vezes nem olha na mochila da criança. Muitas vezes não está nem aí porque a criança anda fazendo. Acorda. Acorda, cuide de seus filhos, não fique só atacando eles para a escola e comprando roupa nova e comprando brinquedo novo, enquanto o seu filho pode estar caminhando para o inferno. Já pensou seu filho, sua filha aprender a ser homossexual dentro da escola? Outra cartilha ensinando que a injetar na droga no corpo. Então, se preocupem, estão ensinando seus filhos a fumar droga dentro da escola, estão ensinando seus filhos a ser homossexual, a ser lésbica. Acorda, em nome de Jesus, se preocupa com seus filhos. Se preocupa com seus filhos, não fiquem aí dormindo achando que teu filho vai direto para o céu não, que é mentira do diabo. É mentira. Ele também vai prestar conta das obras dele. Ele vai prestar conta quantas vezes ele roubou. Ele vai prestar conta quantas vezes ele mentiu. Ele vai prestar conta quantas vezes ele desonrou pai e mãe. Que é o que mais as crianças fazem, é desonrar o pai e a mãe. A mãe dá uma ordem aqui, o filho vai lá e até retruca. Murmura, xinga. Então acorda, em nome de Jesus, e seja salvo você e tua casa, teus filhos, tua família, todos.